Fala galera, beleza? Sou o Luiz Matemático, estamos voltando aqui com a aula de número 6 do nosso módulo 3 do curso de admissão preparatório, para admissão ao Colégio Militar sexto ano. Mas como vocês já sabem, antes de começar a nossa aula do dia, eu passo para vocês uma revisão do que aconteceu na aula anterior, que no caso foi a aula de número 5. Na aula de número 5, a gente aprendeu a multiplicar frações. Vimos que na multiplicação de fração, a gente deve multiplicar numerador por numerador e denominador pelo denominador, fazendo a simplificação ou cancelamento sempre que possível. Na sua resposta, tem que ser sempre com a menor fração, ou seja, a fração irredutível. Falamos também sobre porcentagem. O que seria uma porcentagem? A porcentagem é toda a fração em que o denominador é 100. Isso aí a gente chama de fração percentual. Também chamamos de taxa percentual, que é escrita na forma de porcentagem com aquele símbolo que é uma barra com dois tracinhos aqui, duas bolinhas, que representa o zero do 100. A barra representa a divisão e as duas bolinhas representam os dois zeros do 100. Agora que você já sabe o que é que a gente estudou na aula anterior, a gente vai começar a nossa aula de número 6, continuando com o módulo 3, que é divisão entre frações. Então, para dividir fração, antes de eu ensinar a vocês o conceito da divisão de fração, eu preciso que vocês saibam o que é uma fração inversa. Ah, Luiz, o que é uma fração inversa? Uma fração inversa é quando eu faço com que o numerador vire um denominador. Como assim? Eu tenho que trocar o numerador pelo denominador. Ou seja, tem que tomar cuidado porque inverso é diferente de oposto. Muita gente diz assim, professor, faz a fração oposta. Não. A fração oposta vocês vão aprender quando vocês forem sétimo ano, já no colégio militar da cidade de vocês, que oposto é quando você troca o sinal, o positivo pelo negativo ou o negativo pelo positivo. No caso de fração inversa, é você trocar o numerador pelo denominador. Então, digamos que eu tenho aqui como fração, era aqui 3 quartos, eu vou colocar 4 sobre 1. Então, 4 sobre 3. Então, eu fiz a troca do numerador pelo denominador, ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Por que eu preciso saber disso? Isso é de suma importância, porque para dividir frações, eu tenho que inverter a segunda fração, a fração que seria o divisor. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui dizendo o seguinte: o inverso de um número inteiro é feito da seguinte maneira. Olha lá. 3 é igual a 3 sobre 1. Logo, o seu inverso é 1 sobre 3. Então, todas as vezes que vocês tiverem um número inteiro, você vai imaginar que aqui nesse denominador a gente tem o número 1. Então, não preciso dizer no denominador, você tem que saber que vai ter 1 lá onde não tem ninguém. Então, o inverso dele vai ser 1 sobre o numerador. Já aqui embaixo, eu digo que o zero é o único número que não possui inverso. Olha por quê. Porque 0 sobre 1, né? 0 sobre 1, quando eu faço o inverso, fica 1 sobre 0. E vocês aprenderam no conceito de fração, que é o conceito dos números racionais, que o denominador jamais pode ser 0. Eu jamais posso dividir algo por 0. Então, se perguntarem para você qual é o único número natural que não possui inverso, esse número é o 0. O 0 não possui inverso. Agora que você já sabe o que é inverso, você já pode saber como é que faz a divisão entre frações. Como é que eu divido fração? Então, determine o valor da expressão. Eu posso escrever dessa forma ou ela pode vir escrito assim, 5 sobre 6 dividido por 10. Simples, a fala é simples. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Luiz, por que multiplica? Porque a operação de divisão é a operação inversa da multiplicação. Lembra que eu falei lá no primeiro módulo da multiplicação e divisão que uma faz a prova real da outra? Pois é, então, eu vou repetir a primeira fração, 5 sobre 6, e vou multiplicar pelo inverso. Acabamos de ver que aquele inverso é 1 sobre 10. Logo, a
faço uma multiplicação. Então, você precisa saber, para fazer uma divisão de fração, você precisa saber inverter e depois multiplicar. Multiplicar foi a aula anterior. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 10, 60. Sabendo que a gente tem que sempre simplificar. Simplificando aqui por 5, eu fico com 12 avos. Então, 12 avos é a divisão de 5 sextos dividido por 10. Também trouxe um outro exemplo aqui, um probleminha mais organizado, que ele diz assim, ó, Carol e suas amigas se organizam uma festa e estão muito preocupadas com a decoração do local onde o evento será realizado. Sua mãe disse que para cada uma das toalhinhas de xadrez serão colocadas nas mesas, serão necessárias 3/4 de metro de tecido. Com o dinheiro que as meninas arrecadaram, foram comprados 24 metros de tecido. Quantas toalhinhas poderão ser feitas com essa metragem de tecido? Então, na verdade, ela quer dividir 24 metros de tecido em toalhinhas de 3/4 de metro. Então, mais uma vez, repete a primeira, 24 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Você pode usar a simplificação aqui, tá? Você pode simplificar 3 por 24, que vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Tá? Ou então, você pode fazer 24 vezes 4, que vai dar 96, sobre 3 vezes 1, que é 3, e dividir 96 por 3, que vai dar 32. Então, a gente vai ser 32 toalhinhas de tecido. Então, observe que no problema da divisão, quando aparecem divisões, a gente tem que saber a inversão. Quantas vezes cabe, é o princípio básico da divisão, quantas vezes 3 sobre 4 de metro, 3/4 de metro, cabem dentro de 24 metros. Ou seja, cabem 32 vezes. E por último aqui, eu coloquei uma questão que diz o seguinte. Caio tem 3 inteiros e 1/2 de água, ou seja, 3,5 litros de água, em um galão e pretende transferi-los para jarras de 0,5 litro. Quantas jarras de 0,5 litro serão necessárias para completar a tarefa? Então, quantas jarras de 0,5 litro cabem dentro de 3,5 litros de água? Então, primeiro passo, transformar esse número misto em fração imprópria. Repete o denominador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 7 sobre 2, dividido por 1/2. Então, 1/2, 1 sobre 2. E aí, aplicando a regra, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu vou usar o cancelamento, inevitável. Ó. Bye, bye, adeus. Então, 7 sobre 1, ou seja, 7 vezes a letra E. Então, dividir é simples. Basta você saber o que é inverso e basta você aprender a multiplicar. Então, você só vai saber divisão se você souber fazer o que é uma multiplicação entre frações. E assim funciona também lá com os números naturais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like nesse vídeo. Se ficou com dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.